essa é uma noção que já está mais madura para o board das empresas. Vamos falar das grandes empresas, talvez as médias e pequenas ainda tenham sobressaltos, se traiam ainda nessa visão. E tenham aquela ideia de que vão comprar um pacote lá da Play e aquilo vai ser suficiente. Mas essa cultura mudou, ou não? Vem mudando. Eu diria que está num gerúndio, porque ela não é conclusiva ainda. Nós temos um árduo caminho pela frente, mas tem um ponto que mudou e isso nos deixa muito felizes, que é essa perspectiva de colaboração entre empresas com autoridades. Então, o setor público, mesmo internacional, e isso foi uma conclusão muito boa também desse evento e de alguns outros que nós temos participado, com essa perspectiva de colaborar, porque os atacantes colaboram muito entre si. Sim. Então, os rootkits, os kits de ataque, as botnets, as redes, sub-redes, a Deep Dark Web, que a gente meio que romantiza também, mas que sim é uma internet diferente, é outra coisa que a gente não está habituado, que para um leigo, usuário comum, não faz nem sentido o que é isso. Então existe essa, e aí é onde que eu acho que tem uma grande oportunidade ainda para caminhar. Primeiro, você falou da conscientização dos executivos, que progrediu, fato, e a gente pode ver isso em números. Eu gosto de trazer números exatamente porque eles é quem nos trazem uma percepção mais objetiva e não uma opinião minha ou de algum outro influenciador. Mas veja que o Brasil inteiro investe, lembra dos 8,5 trilhões de dólares. O Brasil inteiro, todas as indústrias, tem uma projeção do Gartner que está investindo pouco menos de 15 bilhões de reais esse ano, no mesmo ano. Sempre um ano, tá? Então, 8,5 trilhões, estamos falando de PIB de nações. É o terceiro, Estados Unidos, China e cyber. O investimento na contrapartida ainda está muito baixo. Então, essa distância, esse gap ainda existe, ainda há uma perspectiva de defasagem das empresas e há uma resistência em acreditar, principalmente nos dois principais vetores de ataque, que são amplamente conhecidos para nós como especialistas. O primeiro deles é a cadeia de suprimentos. Então, a empresa preocupa-se com esse grau de consciência que melhorou, até aí, ok. Mas ela não vai na cadeia. Mas ela não vai na cadeia de suprimentos, ela não faz uma avaliação de risco daquele fornecedor que é crítico para o seu negócio, mas que não se protege em nada no mundo digital. E aí entra aqui uma reflexão, principalmente para as áreas que cuidam do compliance das empresas, que forçam muito a barra junto com o jurídico, com a área de suprimentos, para pensar assim, ok, entendi, vamos cobrar da cadeia de suprimentos, então vamos colocar aquela cláusula super restritiva e deixar o fornecedor se responsabilizar. Ora, numa sociedade como a nossa, onde o empresário tem uma dificuldade abismal também de sobreviver, uma empresa menor que presta serviço para um megabanco, por exemplo, isso nós não estamos falando de uma coisa muito pontual não, tá? Isso acontece muito corriqueiramente. Essas empresas não têm condições financeiras de suportar os custos absurdos que são as tecnologias mais avançadas. As inteligências artificiais também ali vinculadas para ameaças cibernéticas e tudo mais. Ora, será que é melhor, então, eu fazer esse enforcement contratual sabendo que eu, grande empresa, dependo tanto daquela pequena, média, ou eu não posso emprestar da minha tecnologia e colaborar com aquela empresa, fazer cooperação. Então, isso aos poucos nós temos aprendido que tem começado a surgir. E dá para traçar um paralelo interessante aqui, porque em função de uma outra agenda, que é a da sustentabilidade, do ESG, muitas empresas foram atrás da cadeia para tentar padronizar e para tentar evitar gargalos, para poder lá na frente justificar um selo qualquer. Olha, nós temos a chancela XYZ. Poxa, se a gente fizesse o mesmo exercício aplicado à segurança, à conformidade em segurança, talvez a gente não vá conseguir no fim do dia um selo, uma chancela. Mas a empresa está muito mais protegida. Ela, com certeza, vai ter muito menos perdas do que ela teria numa condição normal. Excelente. Porque não é algo inviável de ser feito. Porque quando as empresas se mobilizam, e tem vários cases aí, porque eu recebo a turma, não, olha, nós fomos rastrear a nossa cadeia inteira e agora nós não temos perda de X% de água. Pô, é muito legal.
você fez isso aqui, vamos fazer com dados? Vamos fazer... Você pode fazer com tudo, porque se você fez o mais difícil, que foi fazer o primeiro mapeamento, os outros vêm a seguir, né? É esse o ponto, e é por isso que eu sou tão devoto dessa perspectiva de colaboração multi-empresas, multissetorial. Adorei a analogia que você fez com o ESG, porque é isso, é meio que o S ali do ESG, né? Não deixa de ser uma das premissas de social, mas também de governance. Por que não? Eu colocar à disposição, assim como uma indústria normal faz uma retribuição à sociedade, construindo praça, construindo um novo ativo da sociedade ali, porque fez uma degradação ambiental, porque tomou... são regras do jogo. E o mundo está aprendendo com isso e, de novo, o Brasil está na vanguarda. Está no caminho. Porque o inimigo aqui é mais forte. Isso precisa estar muito consciente. Eu queria pegar o último gancho aqui em relação à provocação que você trouxe, que é a perspectiva cultural do brasileiro. O brasileiro tem uma coisa que não é tão notada, já vem há alguns anos que eu venho tentando destacar, que é o fato de, culturalmente, nas empresas, o brasileiro ser muito sujeito a ataque de engenharia social pela característica de ser muito solícito. Nós fazemos muitas simulações nos nossos clientes. E é uma das condições de teste que eu até estimulo mesmo que as empresas comecem a fazer como prática. Liga no departamento de suprimentos e perguntam a informação. As pessoas de boa fé entregam essa informação, não necessariamente enviam a planilha nem nada não, mas fala-se aberto. Eu estou precisando, eu sou do departamento tal. Há pouco tempo, nós atendemos uma investigação em que o insider da companhia chegou num grau de, assim, cinismo, eu quero dizer. Eu não sei se é um termo muito vulgar, não, mas, assim, para mim foi de ter entendido tanto o processo da empresa que a fraude foi cometida com ticket no Service Desk da empresa. Porque o cara entendia que, assim, poxa, na época do fechamento do mês, quando vai rodar a folha de pagamento, os pedidos da área do fiscal, RH e suprimentos são atendidos com SLA máximo pela TI. Ora, a TI tem todos os desafios, os recursos são limitados, o budget não melhora, não dá para o CIO compensar a sazonalidade mensal e falar assim, no fim do mês eu vou ter uma equipe dobrada para atender isso, porque a legislação trabalhista não permite, então ele tem que seguir aquele flat, ele não consegue manter aquele time que trabalharia no estado da arte só no final do mês, ao longo do ano todo. Logo, o break-even se dá assim, o profissional, que é muito remunerado, muito bem financiado, entendeu o processo, como insider, é um terceiro, né? E, principalmente, entendeu e falou assim, então nós vamos abrir um chamado de um relatório que é atendido com esse SLA máximo. Relatório não passa pelo Comitê de Gestão de Mudança, que é relatório, é só visualização, mas eu injeto um código malicioso que abre uma sessão remota. Nesse ato, você, hacker, que está fora da empresa, que sabe dar os comandos todos, você faz o que tiver que fazer. Depois, não esqueça de apagar os logs e, por favor, toda a instrução, muito bem documentada a perspectiva. E a investigação foi muito difícil por isso. Claro. Porque imagine como achar essa trilha porque apagaram. É que sempre todo crime, né? Aquela máxima de Sherlock Holmes, não há crime perfeito, essa coisa toda. Então, graças à competência dos peritos e o rigor forense que a gente tem hábito, a gente consegue chegar numa trilha minimamente. Mas, normalmente, ainda se vê uma defasagem muito grande. As empresas de médio para pequeno porte sofrem ainda mais. E, por isso, novamente, eu apelo para a reflexão da colaboração.